Olá, amados, queridos. Hoje estaremos meditando um pouquinho no Salmos 9, que tem como título A Ação de Graças por um Grande Livramento. Oh, glória a Deus, aleluias, amém. E amados, ao eu ler esses salmos, eu me recordei de um grande livramento que eu tive ainda na minha infância, ali com os meus 3 aninhos, mais ou menos, 3 anos e meio, e eu estarei logo após a leitura compartilhando, contando e testemunhando para vocês esse grande livramento que Deus me deu. Amém? E se você aí também tiver a recordação, a lembrança de um grande livramento que você teve, que você possa também estar gravando um videozinho, contando, compartilhando e testemunhando, para que vidas venham ser fortalecidas, edificadas na fé nesses dias de pandemia. Amém? Glória a Deus? Então, diz assim: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Ó Altíssimo, em ti me alegrarei e exultarei, cantarei louvores ao teu nome. Amém? Glória a Deus. E amados, então agora eu estarei compartilhando com vocês esse testemunho, esse grande livramento. Amém? Eu me lembro assim, nitidamente, como se fosse hoje. E eu tinha apenas 3 aninhos, 3 anos e meio no máximo. Queridos, eu estava na copa da nossa casa, sentadinha no chão, tomando uma madeira, assistindo televisão, quando de repente vem um dos meus irmãos correndo a 1000 por hora. Agora, imaginem, uma casa com 6 filhos, né? Porque a minha mãe, ela criou sozinha, com a graça de Deus, 6 filhos e os meus 5 irmãos, adolescentes, jovenzinhos e eu pequenininha, criancinha. E, lógico, como em qualquer casa, em qualquer família, de vez em quando ocorriam conflitos, briguinhas, etc. E nesse momento em que eu estava sentadinha ali na copa da nossa casa, no chão, tomando a minha mamadeira, vem um dos meus irmãos correndo a 1000 por hora e passou na minha frente a minha irmã correndo atrás dele, a Lara, essa que mora em Santos. Queria paçoquear ele. Misericórdia. Amados, ele se tranca no quarto e como ele viu que não ia dar tempo dele passar a chave na porta, ele jogou a chave nela. E nisso que ele jogou a chave nela, pegou em quem? Em quem? Em quem? Em mim. A chave pegou em mim. E antigamente, amados, naquele tempo, as chaves de porta não eram como essas de hoje. O formato era diferente, né? Elas eram maiores, mais grossas. E realmente assim, com a velocidade que ele jogou, no desespero, ela veio assim com muita força no meu rosto e pegou aonde? Pertinho dos meus olhos. Então, foi um grande livramento que Deus me deu, porque eu poderia estar cega de um dos olhos até hoje. Amém? E foi muito pertinho do olho. Olha, exatamente aqui tem até marquinha, até hoje. Vê se vocês conseguem visualizar. Essa marquinha aqui, ó. Só quando eu dou risada que aparece. Tá? É essa marquinha. Amados, mas isso doeu tanto. Eu me lembro até hoje, latejava, porque abriu um pouquinho, né? E a minha mãe cuidando de mim com tanto carinho. Me lembro tão bem no colo dela e ela colocando ervas ali
no local do ferimento para cicatrizar. E assim, hoje em dia ficou essa marquinha para eu poder sempre me lembrar que eu poderia hoje em dia ser cega de um dos olhos por conta disso. E os meus irmãos, após isso, ficaram muito tristes. Eu vi assim o rostinho deles, né? Muito tristes, porque foi decorrente essa briga deles que eu fiquei com essa cicatriz, com essa marquinha, mas que foi de fato um grande livramento, porque foi muito próximo do olho e poderia ter pego no olho e acontecido coisa muito pior. Amém? Então, nisso tudo, nós vemos o cuidado de Deus por nós. E muitas vezes nós temos livramentos que nem mesmo nós sabemos, que nem mesmo nós demos conta. E o Senhor nos livrou. Então, nós precisamos sempre agradecermos a Deus por tudo e por todos os livramentos, aqueles que nós sabemos, que nós temos ciência, que nós vivenciamos na prática, e aqueles livramentos que nem mesmo nós sabemos, amém? Mas que Deus, mesmo assim, nos livrou. Glória a Deus. Então, os livramentos visíveis e invisíveis que nós conhecemos e aqueles que nós desconhecemos, que nós possamos sempre agradecer ao Senhor com louvor, com gratidão realmente nos nossos corações por todos os livramentos que Ele tem nos dado ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Amém? Então nós devemos sim sempre estar nos lembrando, nos recordando das curas, dos milagres, dos livramentos que tivemos ao longo da nossa vida, para estarmos sempre louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Glória a Deus, porque Ele é um Deus zeloso, cuidadoso, presente na nossa vida. E naquele tempo, nós nem frequentávamos assiduamente uma igreja. Como eu já falei no testemunho anterior, que a minha mãe era católica, mas não praticante. Nós íamos raramente às missas, íamos raramente à igreja, mas ela era uma mulher temente a Deus. E o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, me concedeu esse grande livramento. Amém? E, assim, os meus irmãos eram tudo adolescente na época, jovenzinhos, e eu era criancinha. E é algo assim muito comum, uma casa com bastante filhos adolescentes. Éramos 6, na verdade 7 com a minha mãe, 7 pessoas. E nessa época, nessa fase, os meus irmãos eram todos adolescentes e jovenzinhos. E eu era mais pequenininha. Nessa época eu era criancinha e esse acidente doméstico, vamos dizer assim, aconteceu. E Deus me livrou, porque hoje eu poderia estar cega de um dos olhos. Amém? Glória a Deus! Oh, aleluias! Amém, Jesus! Então, tudo isso é motivo, sim, de nós sempre nos recordarmos, e eu sempre me recordo, porque ficou muito assim visível, né? Então, todas as vezes que eu me olho no espelho, eu me recordo, vejo essa cicatriz, me recordo desse grande livramento e agradeço ao Senhor todos os dias. Amém? Glória a Deus! E agora, vamos falar um pouquinho, amados, sobre cicatriz. Queridos, ao meditar nesse texto e ao lembrar desse grande livramento, o Senhor me levou também a estar refletindo
sobre feridas. Feridas na alma, feridas no seu emocional, feridas nos seus sentimentos que não cicatrizaram. Esse ferimento, esse corte, ele cicatrizou porque a minha mãe, com todo zelo, com todo carinho, cuidou, colocou remédio. Todos os dias ela vinha cuidar desse ferimento, colocar ervas, remedinho nesse ferimento para ele, então, curar e cicatrizar. E hoje em dia eu tenho apenas essa cicatriz para me lembrar e dar glória a Deus e dar graças a Deus, porque eu poderia estar cega. Amém? Amados, assim é na nossa vida espiritual, assim é conosco na nossa alma, nos nossos sentimentos. Amém? Com relação às nossas emoções, que precisam também serem curadas e saradas, para virarem apenas uma cicatriz, que vai somente ter a função de te lembrar que você a venceu, que você a superou. Você vai ter somente a lembrança de superação, porque serão feridas saradas, serão apenas feridas cicatrizadas, que você irá testemunhar a cura, a restauração, o livramento que Deus te deu. Amém? E que servirá de edificação espiritual e fortalecimento espiritual para outros. Estou falando em relação às feridas na sua alma, as feridas no seu passado, no seu emocional, de traumas, de rejeições que você pode aí ter sofrido ao longo da sua vida, nos seus relacionamentos, na sua família ou entre amigos, ou na sua escola, no seu trabalho, no seu meio aí de convívio. Situações que podem ter gerado no seu coração e na sua alma grandes feridas abertas, que doem até hoje, porque você não usou o remédio adequado para sará-las. Amém? E as feridas da alma, amados, somente Deus e a sua palavra podem sarar. Glória a Deus! Então, à medida que você lê a palavra de Deus, entende o grande amor de Deus por você e bebe das águas espirituais a cada dia, sacia sua sede a cada dia na fonte que é Jesus, que é a sua palavra. À medida que você busca, à medida que você se banha nessas águas que purificam, que lavam, que restauram a sua vida, o seu coração, o seu emocional, limpando de todos os traumas, a palavra de Deus, o que Ele pensa a teu respeito, o que Ele tem para fazer na sua vida, as promessas que Ele tem para realizar na sua vida, tudo que Ele tem para você, o que Ele pensa sobre você, isso é o que deve importar para você. Então, busque conhecer a palavra, busque saber o que Deus pensa a seu respeito e que todas as palavras negativas que porventura você ouviu ao longo da sua vida, em algum momento, em alguma situação, todas as palavras de maldições lançadas sobre você, você pode quebrar todas elas na palavra de Deus, usando a sua fé, usando o poder do nome de Jesus. Todas as maldições são quebradas na sua vida. Você passa a cada dia viver o renovo do céu,
ser renovado na sua fé, ser renovado no seu espírito, na sua alma, ser purificado, restaurado a cada dia pelo Senhor. Amém? E assim, tendo todas as feridas da sua alma sarada com a palavra, com a oração, com o louvor, com a adoração. É um kit do céu que o Senhor nos dá, que coloca à nossa disposição para que nós venhamos usar essas ferramentas espirituais, esse pacote do céu que Deus nos deu, amados, para que venhamos usar a sua palavra, ler, nos apropriar, guerrear na fé, orar, clamar, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Esse é o kit do céu que o Senhor nos deu a todos nós, para que venhamos usar, para que venhamos batalhar e guerrear em fé, amém? Com essas armas espirituais, para que todas as feridas da alma sejam saradas e cicatrizadas para a glória do Senhor, amém? Glória a Deus! Deus te abençoe em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém, Jesus, amém.